Pastor Adriano Ramiro, que vai ministrar a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Receba aqui. Glória a Deus. Trouxe até a Bíblia de uma mãe aqui para usar na correria, para ver se sendo comprando em casa, mas a gente vai para a folha mesmo, né? Primeiramente, gostaria de dar os parabéns, feliz Dia das Mães para todas as mães presentes. E que você que hoje não teve a oportunidade de trazer sua mãe aqui, você possa também estar abraçando, possa estar sendo grato a Deus pela mãe que você teve. E como já diz o ditado, a mãe é uma só. Amor de mãe é algo inexplicável. E Deus, ele, ao se revelar ao homem, porque nós não conseguimos entender a essência de Deus. Então Deus, ele usa as coisas deste mundo, os relacionamentos humanos, para descrever um pouco da pessoa dele, do caráter dele. E o Senhor diz o seguinte, que pode uma mãe que amamenta seu filho, esquecer do seu filho? Pode uma mãe esquecer de um bebê indefeso? Mas ainda que essa, é quase impossível, mas pode acontecer. Mas ainda que essa se esqueça, eu, todavia, digo, Senhor, jamais esquecerei de ti. Deus usa o amor de mãe para demonstrar o amor dele para conosco. Eu tinha uma palavra hoje que fala sobre conexão. A nossa conexão com Deus se dá através dos relacionamentos, onde eu falaria sobre maternidade, paternidade, vida conjugal, sobre uma série de relacionamentos, mas hoje Deus mudou tudo e vamos falar sobre outros temas, mas muito grato a Deus, passei hoje um tempo com a minha mãe e louvo a Deus pela vida dela, ela não pôde estar aqui, mas aproveite essa oportunidade de dar um abraço, aproveite a oportunidade de demonstrar um carinho, demonstrar um afeto, demonstrar um amor. Colocamos um desafio lá para o GDF para durante a semana fazer algum gesto, alguma coisa para suas mães, levar para tomar um picolé, comprar um doce que ela gosta, um bombom, fazer uma coisa diferente. Depois a gente vai conversar para ver quem que cumpriu o desafio. E temos que ter esse hábito, que às vezes diz, Dia das Mães é todo dia, mas todo dia não faz nada pelas mães, então vamos aproveitar pelo menos o Dia das Mães, né, para fazer alguma coisa, não é verdade? Então assim, vamos ficar espertos, porque a gente precisa, né? Quando o negócio aperta, a gente vai chorar lá no colo da mãe, não é verdade? Então, fica aí a dica. E também dizer sobre ontem, foi uma bênção muito grande. Tivemos aqui uma tarde e noite assim, abençoada e foi muito, muito lindo tudo que aconteceu aqui, toda a movimentação. E esse, para mim, foi surpreendente, foi totalmente diferente de tudo que eu imaginava. Eu acho que eu já tive vários contatos com diferentes missionários e foi totalmente diferente de tudo que eu imaginava e ainda assim foi muito bom. E Deus falou e moveu de uma forma assim sobrenatural. Eu, particularmente, tive uma experiência muito profunda com Deus, enquanto os grupos estavam passando pelas ruas ali do Bambu 3, Deus inclinou meu coração para estar ali de mãos estendidas, orando por bairro, orando para que a salvação chegue a esse bairro. Estávamos ali, eu, pastor Valente e outros irmãos ali orando, clamando a Deus para que os principais contestados fossem repreendidos e que a verdade de Cristo atingisse as pessoas, que o amor de Deus atingisse as pessoas, e de repente eu fui impulsionado, eu fui cheio de uma maneira tão profunda do Espírito Santo. Eu fiquei 20 minutos, mais ou menos, falando em língua, eu não conseguia parar. E quem me conhece sabe que eu sou meio resistente com esse tipo de coisa.
E eu me afastei, eu ia buscando, daqui a pouco apareceu alguém perto, eu ia para o outro canto, e orando, e eu sentia Deus me enchendo, Deus me renovando, e futuramente te dar um testemunho daquilo que Deus falou, mas assim, foi um momento assim, muito profundo, um momento de Deus está dizendo que está derramando algo novo, Deus está derramando algo mais, e não é sobre a minha vida, é sobre essa igreja, é sobre este bairro, é sobre essa nação. Deus tem coisas novas. Temos que abandonar o vinho velho para poder viver o vinho novo. Amém? Então, convido já os irmãos a estarem abrindo lá no Evangelho de João, capítulo 2. Minha versão aqui é Almeida Fiel, pode acompanhar também a leitura. E no versículo 23, diz o seguinte: estando ele, Jesus, em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Era a festa de Páscoa. Milhões de pessoas do mundo inteiro enchiam a cidade de Jerusalém. Todas as hospedagens lotavam, todas as casas ficavam lotadas de receber as pessoas e se colocavam barracas na estrada, em todos os lugares abertos, e as pessoas acampavam, porque normalmente ficavam uma semana em Jerusalém para essa festa. E era o ponto alto das festas judaicas, em que renascia a esperança de um novo ano, de novas coisas, de várias promessas, várias certezas seriam colocadas no coração do povo. E a Bíblia diz que as pessoas estavam todas atrás de Jesus, porque Jesus estava operando sinais. Jesus estava operando sinais para aqueles dias. E a verdade é que esse negócio de sobrenatural, de sinais, isso mexe as pessoas. É impressionante. Se colocarmos um vídeo lá, o poder de Deus, a graça de Deus, vamos ter um número de visualizações. Nós colocarmos lá, desvendando os segredos do céu, desvendando os segredos do inferno, o sobrenatural, alguma coisa para esse assunto, vai encher. Porque é um assunto que traz a curiosidade das pessoas. Tudo que é sobrenatural, tudo aquilo que não pode ser compreendido, isso chama a atenção das pessoas. E não era diferente naquela época, as pessoas estavam abismadas, as pessoas estavam muito interessadas nesse tal de Jesus, que operava sinais e maravilhas. Mas Jesus conhecia o coração delas. Jesus conhecia onde estava o coração daquele povo. Não se deixava iludir, não se deixava enganar. E nos dias de hoje, nada muda. O povo brasileiro é um dos povos mais supersticiosos do mundo. Nós temos em tudo. É impressionante como são as crenças do povo brasileiro. Por exemplo, em São Paulo, temos lá o culto à Aparecida, lá no Nordeste tem o Padre Cícero, aqui no Rio de Janeiro existe o culto ao Cristo Redentor e várias outras expressões de culto. E tudo voltando o quê? Para o milagre, para o sinal, para a maravilha. E a verdade é que praticamente todas as religiões giram em torno desses sinais. Mas eu quero dizer que ter uma fé baseada em sinais é uma fé deficiente. E eu não estou dizendo que eu não creio em milagres.
Eu não estou dizendo que nós não cremos no poder sobrenatural de Deus. Pelo contrário, tenho certeza que a maioria das pessoas aqui tem um testemunho de como foi curado, de como teve uma experiência sobrenatural com Deus. Eu me lembro que em 2017 estava com um nódulo e já tinha feito já um tratamento com remédio durante 2 meses e nada acontecia, não diminuía. E primeiro achei que ia morrer, eu chorava no colo da Débora, vou morrer, estou com câncer. E ela, vai morrer não, vai ser bobo, cara, vai no médico, o que é isso? E realmente, graças a Deus, não era nada, porque assim, sempre pensa no pior, né? Ou a gente pensa que é super-herói, que é imortal, desse tipo, né, que pode sair no meio de tiroteio, ou a gente pensa que vai morrer. Assim, sempre é o extremo, a gente nunca é equilibrado. Esse é o ser humano, né? É tudo ou nada. E já estava tudo certo, cirurgia marcada, anestesia, tudo. Seria um procedimento simples, mas tudo que envolve anestesia, pelo menos para mim, não é nada simples. E eu lembro que 2 dias antes daquela cirurgia, eu liguei lá para o consultório do médico, falei com a secretária dele e falei, fala para o doutor que o nódulo sumiu, que não precisa de cirurgia mais não. Aí me ligou no dia seguinte, falou, então vamos adiar então, porque achou que eu estava nervoso, eu estava com medo, uma coisa desse tipo. Aí quando eu estive lá 2 dias depois, a gente foi lá, olhou, examinou, estranho, desapareceu, sumiu o nódulo que tinha aqui. Aí ele foi me ligar, você ficou tanto medo da cirurgia que até sumiu. Eu falei, não, foi um milagre de Deus, Deus me curou. E às vezes a gente desacredita. Mas é uma coisa simples, uma cirurgia simples. Mas Deus cuida também das coisas simples. Talvez aquela dor de cabeça simples que você está sentindo pode ser uma oportunidade de você exercer sua fé, de você orar. Ore e veja o poder de Deus. Depois toma remédio se for necessário. Mas nós temos sim o poder de Deus. A gente crê sim nos milagres. Mas temos que dizer que a nossa fé não é movida por sinais. Não é movida pelo sobrenatural. Amém? Vocês estão aí? Aquele povo, ele cria em Jesus. Não pelo que Jesus era, mas para aquilo que Jesus poderia fazer. E nós somos os primeiros a meter o pai naquele povo. Povo sem vergonha, povo interesseiro, só queria saber de Jesus, sabe dos milagres. Como se nós fôssemos diferentes daquele povo. Nós não vamos para Jesus pelo que ele fez, nós vamos para Jesus pelo aquilo que ele pode fazer. As pessoas do mundo não estão buscando Jesus pelo que ele já fez, mas sim aquilo que ele pode fazer. Entenda que o mais importante, o fundamental, Jesus já fez. Na cruz do Calvário, ele entregou a vida dele para que pudéssemos ter vida, para que pudéssemos ser salvos. E as pessoas querem o milagre, não o Deus dos milagres. Qual será a razão da sua fé? Você tem buscado Jesus que salva? Ou Jesus que liberta e que faz maravilhas? Aí alguém pode dizer, Pastor Adriano, é o mesmo Jesus. Avançando um pouquinho o texto, lá no capítulo 3, versículo 1, nós vamos ver uma narrativa de Jesus e Nicodemos. Mas antes disso, certa feita, 10 leprosos foram a Jesus para serem curados, para serem purificados. Quantos voltaram para Jesus? Um voltou para Jesus. Será que era o mesmo Jesus que salvava? Era o mesmo Jesus que curava? Para um era, os outros 9 só tiveram a experiência sobrenatural de receber uma cura divina.
Mas aquele ele não teve só a experiência da cura, ele teve a experiência da salvação, de um novo começo, de uma nova história com Cristo. João capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos era um desses, que cria por causa dos sinais. Ele era fariseu, PhD, mestre da lei, fazia parte do Sinédrio, um homem muito rico, muito famoso, muito respeitado. E ele foi procurar Jesus à noite, na surdina. O que Jesus ia pensar de um mestre da lei, de um membro do Sinédrio, indo até Jesus? Ele estava preocupado com a reputação dele. Para vocês entenderem um pouco, o Sinédrio era como se fosse a Suprema Corte dos judeus. Era uma espécie de parlamento versus corte. Por quê? Porque eles tinham poderes de criar leis, regras e também de julgá-las. E eles tinham o poder também de interpretar e, se necessário, reinterpretar as leis. Qualquer coincidência ou semelhança com uma certa corte de um certo país fica só na coincidência. Eles faziam o que queriam. Eles estavam acima das leis, eles estavam acima do povo. As regras não se aplicavam a eles. E esse Sinédrio era formado por 71 parlamentares ou juízes. E esse bem sugestivo, né? 71, né? Era dirigido pelo sumo sacerdote do ano, porque também havia sacerdotes que faziam parte. E eles tinham o poder de imputar até sentenças de morte. Eles só não podiam executar a sentença, tinham que chamar o exército romano para estar exercendo o julgamento dele. Qualquer semelhança com qualquer polícia federal de algum país também é só coincidência só. Então eles iam lá, criavam a lei, dobravam a lei, torciam a lei e chamavam os soldados para executar a vontade deles. Mas existiam pessoas importantes nesse Sinédrio, não só Nicodemos. Tinha José de Arimateia, esse realmente teve encontro com Jesus. Teve Gamaliel, que foi usado por Deus. E ele disse o seguinte: quando começou o povo do caminho, o povo de Jesus, a fazer barulho, a incomodar o Sinédrio, a incomodar a religião da época, e eles queriam passar o rodo, matar todo mundo, acabar com aquela bagunça. E já estavam prontos para fazer isso. Gamaliel, usado por Deus, ele disse o seguinte: vamos deixar eles, porque se for coisa de homem, se for obra de homem, é só um barulho, que logo vai passar, que logo vai acabar. Mas se for obra de Deus, ninguém poderá destruir. E cuidado para não se pegarem combatendo o próprio Deus. Ele foi muito usado por Deus, Gamaliel. Quantos de nós, muitas vezes na nossa vida, nos encontramos combatendo o próprio Deus? Não é verdade? E tinha também Paulo, naquela época conhecido como Saulo.
ele fazia parte também desse sinédrio. E tinha vários outros homens conhecidos. E Nicodemos, ele, mesmo arriscando um pouco sua reputação, ele deixou um pouco de lado e foi lá ver Jesus. E chegou já o quê? Elogiando. Bom mestre, os seus sinais mostram que tu és homem de Deus, tu és profeta de Deus. Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais como tu fazes, se Deus não for com ele. Mas Jesus não se impressiona com elogios. Deus não se impressiona com os nossos elogios. Deus não se impressiona com as nossas lágrimas. Deus se impressiona, sabe por quê? Com o coração quebrantado, com o coração contrito, com o coração arrependido. Isso sim, mexe com Deus. E Jesus, que não gosta nem um pouco de conversa fiada, de jogar a conversa fora, ele vai direto ao ponto. Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos tentou usar a sabedoria humana, mas não entendeu nada. Ficou boiando. Deve ter imaginado assim, se imagina hoje. Cara, Jesus deve estar puto, não, que história é essa de voltar e nascer de novo? Talvez se Nicodemos fosse paulista, ele viraria para Jesus e dissesse: Jesus, tu está me tirando? Que história é essa de nascer de novo? Como é que vai funcionar um negócio desse? E diz o seguinte, versículo 4: disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, aventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Cá para nós, para o mestre da lei, Nicodemos era meio burrinho, ligadinho, né? Depois de uma explicação dessa, ele ainda estava: explica isso, Jesus, desenvolve esse negócio. E às vezes a gente pergunta, né? Às vezes a gente passa anos na igreja e a gente fica tentando entender, mas como é que é esse nascer de novo? Como é que é esse novo nascimento? E às vezes nós temos essa dúvida no nosso coração. Versículo 10: Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos que sabemos e testificamos do que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós faleis de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos fala das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, o que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você nunca tenha lido esse versículo dessa forma, de forma direta, dentro da narrativa. Mas se não fosse esse encontro de Jesus com Nicodemos, não teríamos talvez uma das porções mais preciosas, mais claras do grande amor e do grande plano de salvação de Deus para com o homem. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Temos que criar o hábito de ler os capítulos inteiros, parar de tirar versículo. Vamos ver o que Jesus
Porque se tivesse a Bíblia inteira, eu queria ver se tirasse, todos mesmo está escrito no paraíso. Aí eu queria ver como é que ia ser. Aí eu queria ver, tirar um versículo. Vamos ver o que achei para mim. Não gostei disso não. Vamos ver o que achei para mim hoje. Também gostei não. Opa! Superstição. Antes era o quê? Deixa eu ler aqui no jornal aqui. Vamos ver o que o meu signo está dizendo hoje. Vamos ver agora o que a caixinha de promessa está dizendo hoje. Troca material, mas não o costume. Necessário é nascer de novo. E o novo nascimento está no quê? Mudança de vida. Mudança de comportamento. Muitos estão literalmente lançando as carroças na frente do boi. O Ismael não entende mais essas expressões. Porque não se trata de nós. Não se trata da minha vida. Não se trata daquilo que Deus pode fazer por mim. Não se trata daquilo que Deus fez por mim. Nem que Deus fez e pode fazer por você. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Ele. É tudo para Ele. Porque tudo foi criado por intermédio dEle. Diz lá em João capítulo 1, que no princípio Ele era o Verbo. E o Verbo se tornou carne. E habitou entre nós. Ele estava no princípio com Deus. E Ele era Deus. E todas as coisas foram criadas por intermédio dEle. E sem Ele, nada daquilo que foi criado teria sido criado. Ele era a luz do mundo. A vida estava nele. Ele era a luz dos homens. É sobre Jesus. O Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho é sobre a cruz. Não é sobre mim, não é sobre você. Mas o mundo esqueceu. E Jesus tem sido colocado como um gênio da lâmpada, e que realiza desejos, e que pode dar riquezas, e que pode fazer maravilhas, e que pode fazer sinais. Nós não somos merecedores. Nós não somos especiais. Nós não temos valor algum em nós mesmos. Vira para o teu amiguinho do lado aí e diz assim, ó. Você não vale nada. Você não vale nada. Essa é boa, hein? Aí Caramba. não vale nada. Teve um pessoal que passou por a vontade. Uma disposição, vai ser que tinha uma coisa assim engasgada, assim, já está muito tempo para eu falar. Agora, com a mesma vontade assim, com a mesma disposição, diz assim, ó. Eu também não presto. Saiba. Estão no mesmo barco. Que o teu valor, que o meu valor, que o nosso valor está em Jesus. Ele nos valorizou. A gente quer Ele nos deu valor. Nós éramos uma mercadoria avaliada. A gente era como a chefa da feira. A gente não valia nada, ninguém queria, a gente não prestava. Mas Jesus olhou para nós. Jesus olhou para mim. Jesus olhou para você. E Ele viu algo que às vezes nós não conseguimos ver. A gente fica olhando no espelho, fica imaginando, Deus, o que será que Deus viu em mim? O que será que Deus achou em mim? E às vezes a gente não consegue achar nada de bom em nós mesmos. Mas Deus, Ele olhou e Ele achou algo, Ele viu algo e Ele resolveu amar. Não só amar de uma forma humana, não só amar como uma mãe ama um filho, ou como um pai ama um filho, mas Ele amou de uma forma tão profunda, de uma forma tão especial, de uma forma tão poderosa, de uma forma tão sobrenatural, que não foi encontrada uma palavra, em uma língua, em nenhum tempo, em nenhum idioma. Não existe uma palavra que possa descrever esse amor tão grande, tão poderoso, tão intenso. E a Bíblia me chama de tal maneira, em que derramou até a última gota do seu sangue, para que eu e você não perecêssemos, mas que tivéssemos a vida eterna, para que pudéssemos ser reconectados em Deus, para que pudéssemos estar com Ele.
Porque Deus, Ele olhou para o homem, Ele olhou para a humanidade, Ele olhou para a minha vida, Ele olhou para a sua vida, e Ele não suportou a ideia de passar a eternidade sem mim e sem você. Por isso, Ele se entregou, Ele se ofereceu para se entregar. Antes mesmo do mundo ser criado, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus já havia sido morto, já havia sido imolado. E Romanos 5:8 diz que quando ainda éramos pecadores, Ele nos amou. Você consegue imaginar, você consegue lembrar um momento terrível da sua vida, que você fez algo terrível, você fez algo, você se envergonha, algo que você, caramba, como é que eu pude fazer isso, como eu pude falar isso, como eu pude pensar isso? Será que você pode lembrar de algo terrível que você fez na sua vida? Eu quero dizer para você esta noite que nesse momento você estava fazendo esse algo terrível. Jesus chamou. Jesus chamou quando você não prestava, quando você estava lá sujo, quando você estava lá imundo, no pecado. E te buscou, e te comprou. A salvação não fala de alguém indo até Jesus e entregando a Ele, não. Fala sobre alguém que estava morto, alguém que estava afundando no pecado. E Jesus foi lá, estendeu a mão, e já quase que morto, levantou e trouxe de volta a vida. Não fomos nós que fomos até Ele, não fomos nós que nos entregamos a Ele, mas foi Ele que nos buscou, foi Ele que nos resgatou, foi Ele lá que nos tirou das garras do inferno. Ele nos deu um novo nome, Ele nos deu uma nova história, Ele nos deu uma nova perspectiva. Esse é amor do nosso Deus. Esse é o amor em que não podemos desconhecer. Às vezes a gente olha para a nossa vida, para as nossas obras, para a nossa aparência, e a gente bate no peito e se orgulha, caramba, sou crente, nossa, cara, que coisa legal que eu fiz, que coisa boa. Mas não é mérito nosso. Tudo aquilo que fazemos de bom não vem de nós, porque a nossa natureza é má. Nós temos aquilo que é mal, aquilo que é contra Deus, aquilo que é bem de Deus, mas tudo aquilo de bom, todas as ações boas que nós fazemos, vem de Deus, vem do Espírito Santo de Deus que nos enche, que nos capacita, que nos direciona, que nos move, que nos comove, e fazemos as coisas de Deus, a obra de Deus. Não é mérito seu, não é mérito meu, mas é a obra do Espírito Santo que se move em nós. E quanto mais nós abrimos nosso coração, mais Ele nos enche, mais Ele nos molda, mais Ele nos transforma, mais Ele nos renova. E mais parecidos vamos ficando com Cristo. Quase não se fala mais hoje sobre o novo nascimento nos cultos. E a verdade é que grande parte dos cristãos tem dúvida no seu coração quanto à sua própria salvação. Isso é um absurdo. Porque a nossa primeira convicção em Cristo Jesus é que somos salvos por Ele. Então, se a nossa primeira convicção em Cristo, em Deus, está abalada, todo o resto está abalado, todo o resto está fragilizado. E vivemos uma geração que não teve, ou que não entendeu, o novo nascimento. Muitos que nasceram no lar evangélico, muitos que já fazem parte da igreja, alguns já fazem parte até da liderança da igreja, mas que não entenderam que é necessário nascer de novo. Necessário é nascer de novo. É mais do que ter uma vida piedosa. É mais do que ser correto e honesto. É mais do que você pagar os seus impostos.
E podemos fazer tudo isso de forma exemplar. É mais do que uma religião. Necessário é nascer da água. A água fala do batismo. E do Espírito Santo fala de regeneração. Uma fé emocional, uma fé que é baseada em milagres e sinais, não é suficiente para a salvação. Nós temos milagres sim, nós pregamos sobre milagres sim, nós oramos pelos milagres sim, e nós temos visto milagres acontecer sim, mas nossa fé não é baseada em milagres. Mas é que a palavra diz, é pela obra de Cristo Jesus na cruz. Da mesma forma que, por outro lado, a fé intelectual também não é suficiente para nos conduzir à salvação em Cristo Jesus. Pessoas que estudam tanta Bíblia, que ensinam a Bíblia, que começam a ficar chata. Ou pessoal chato. Esse pessoal que começa a cantar a estrela da manhã, porque na verdade Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Senhor, não sou nada sem você. Então louvou assim. Duas palavras negativas se torna positivo. Então, na verdade, estou dizendo que Senhor, eu sou tudo. Então, assim, e as pessoas pegando o quê? Os detalhes. Isso é algo chato pra caramba. Não é verdade? Não adianta olhar para mim não, tá? Não adianta olhar para mim, eu já passei essa fase já. Eu sou muito chato, já passei essa fase de chato já. E é verdade, irmãos, que tem que confessar que às vezes é difícil conviver com nossas próprias chatices. E tem pessoas que não entendem isso. Mas todos nós temos uns níveis de chatice, de cri-cri, que às vezes é difícil a gente conviver com a gente mesmo. A vontade de botar a música alta para poder não ouvir, porque a gente se incomoda com tudo. Um cabelo que está preso para o lado esquerdo da irmã. Por causa da cor do sapato da irmã. Porque o irmão está com a camisa do lado de fora da calça. E as pessoas começam a se incomodar com tudo. Tudo é motivo para criticar. Cuidado. Cuidado dos críticos. Porque, da mesma maneira que julgares, a Bíblia não diz que é para julgar. É para julgar sim, mas para julgar espiritualmente. Também não é nessa onda de a Bíblia diz que não é para julgar, não. A Bíblia diz em dezenas de textos que é para julgar. Mas julgar de forma espiritual. Não pelos nossos olhos, que são enganosos. Não pelo nosso coração, que é enganoso. Mas discernir pelo Espírito. Temos que nascer de novo. Não é uma opção, é uma necessidade, é uma ordenança. Necessário dizer, nascer de novo. E tem muita gente confundindo o novo nascimento. Situação financeira favorável não é sinônimo de novo nascimento. Pessoas que começam a prosperar na vida, começa a crescer na vida profissional, que começa a se destacar nas suas atividades, que começa a crescer e enriquecer nas suas empresas, começa a achar que isso é um aval de que nasceram de novo. Eu quero dizer para vocês que Nicodemos era muito rico e muito respeitado, e era um homem de sucesso, e não era nascido de novo. Conhecimento bíblico também não é sinal de novo nascimento. Nicodemos era mestre aqui. Cuidado! A Bíblia nos adverte que nós não devemos ser só conhecedores, temos que conhecer e praticar a palavra. Claro que conhecer é meio caminho, mas temos que completar. Temos o quê? Que dar fruto. E muito fruto. Ser uma pessoa religiosa, participar de todos os eventos, de todos os cultos, também não é sinal de
de novo nascimento. Porque Nicodemos, ele era um homem piedoso, um homem fiel, um homem que dava esmola, um homem que abençoava, um homem de caráter ilibado. E ainda assim, não era nascer de novo. Então, o fato de você dar seu dízimo também não é uma prova contundente de que é nascido de novo. Ocupar um cargo na igreja também não é sinal de que se é nascido de novo. Porque Nicodemos, ele era membro do Sinédrio. E Sinédrio também tinha sua função espiritual, também era um líder espiritual. Ou seja, ele era líder político, social, espiritual, é tudo. Nicodemos era um homem de caráter. E quero dizer para você que reforma moral também não é sinal de novo nascimento. Quantas pessoas aí que aderem a outras religiões e que mudam o comportamento, e passa a ter um comportamento piedoso, passa a ser um bom cidadão, também não é sinal. Não é evidência de novo nascimento. Mas, pastor Adriano, o que é a evidência de ser nascido de novo? Novo nascimento nos fala de algo novo. Jesus respondeu: em verdade digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse nascer de novo, no original, passa uma ideia de que é algo inédito, algo que nunca aconteceu. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que a partir daquele momento aquela pessoa começa a viver uma vida totalmente diferente de tudo que ela viveu antes. É uma vida inédita. Não é uma reprise. Não é o vale a pena ver de novo. Nascer de novo é algo que vem do alto. O significado desse novo quer dizer que é algo que vem dos céus. O céu não é o seu destino. O céu não é o nosso destino. O céu é a nossa origem. Entenda isso. Nós nascemos no céu. Nós nascemos no coração de Deus. Porque no dia que nós entregamos nossa vida a Cristo, nós nascemos de novo. Iniciou uma nova vida, uma nova trajetória. Você é um cidadão do reino dos céus. Você é um cidadão do reino de Deus. E isso não é por obras, para que nem se glorie, mas é pela graça. Mas entenda que a graça, a fé, também tem obras. E a Bíblia fala sobre obras de fé. Parece que é contraditório, mas não é. É uma questão de causa e consequência. A causa é a fé, é o novo nascimento. Qual é a consequência dessa fé desse novo nascimento? As obras. Mas muita gente está praticando as obras sem ter um novo nascimento. E ninguém pode comprar o seu passe para o céu. Ninguém pode comprar a sua passagem para o céu. Porque só existe um bilhete. Só existe uma passagem. E ela se chama Jesus Cristo, o único caminho para o céu. Ele é a porta, mas também Ele é o caminho. Ele que nos conduz através dele e com Ele. Ele vai e nos alcança e nos ajuda pelo caminho. Em João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz o seguinte: mas a todos quantos que receberam, temos direito de ser chamado filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, da qual não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Sabe que você nasceu de Deus? Você não nasceu mais do seu pai, da sua mãe, você não tem mais a sua origem humana, mas no dia que você entregou a sua vida para Cristo, você teve um novo nascimento, foi emitido uma nova certidão do céu, e essa certidão diz: Filho de
o Pai conhece e chama os seus filhos pelo nome. Ele nos conhece, Ele nos contempla. A salvação não é hereditária. Filho de crente, filho de salvo, não é salvo em si só, mas é salvo se nascer de novo, porque é necessário nascer de novo. Filho de pastor tem que nascer de novo. Todos têm que nascer de novo, porque necessário é nascer de novo. Todos precisamos desse novo nascimento. Nicodemos não entendia o conceito do batismo de João. E o batismo de João fala sobre duas coisas: sobre arrependimento, e arrependimento é mais do que um remorso, é mais do que o peso da consciência, é mais do que uma tristeza porque fez besteira e foi coisa errada. Arrependimento fala de retornar ao caminho, voltar atrás. Um exemplo mais claro e perfeito de arrependimento é uma pessoa que estava indo para um caminho e se desviou, pegou uma estrada secundária, e ao perceber que estava no caminho errado, ele volta até o lugar onde se desviou do caminho e segue novamente o caminho. Isso é arrependimento, é nós regressarmos ao caminho, nós regressarmos até Deus e começar novamente na estrada correta. Não existe atalhos dentro do atalho que volte para o caminho. Só existe uma forma de retornar ao caminho: é retroceder, é voltar atrás, é se arrepender. E a outra coisa que o batismo de João nos trazia era purificação. Porque o sangue de Jesus, ele nos purifica, ele nos lava, ele nos retira de todo mal, de todo pecado. Mais do que o pecado, de toda a culpa do pecado. Eu vou dizer mais uma vez: mais do que os seus erros, mais do que os seus pecados, o sangue de Jesus te lava da culpa, porque tem pessoas que já foram perdoadas, já abandonaram o pecado, mas vivem debaixo da culpa. E o Senhor me disse: eu já me perdoei. Eu não lembro mais da tua história, eu não lembro mais do que você viveu, eu não lembro mais do que você fez, eu te amo, e eu tenho uma árvore na tua vida, que é algo maravilhoso, é daqui pra frente, esquece o que ficou para trás ficou. Hoje é uma nova história, o que aconteceu no passado, ficou no passado, eu não me lembro mais, diz o Senhor. Mas as pessoas insistem em tentar lembrar o pecado, sentir culpa. O sangue de Jesus nos lava de toda a culpa. Ele expôs, ele rasgou. Existia uma célula, uma nota promissória contra a minha vida e contra a sua vida. E Jesus, ele rasgou, ele pagou esse preço para que pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos ser puros, para que pudéssemos ser limpos em Cristo. Mas essa experiência de novo nascimento nos traz para dois grandes extremos. De um lado, um extremo de pessoas e que tem medo de não ser salvo, tem medo de perder a salvação, tem medo de se desviar. Pessoas que pela manhã estão salvas, à tarde estão no inferno e à noite estão no céu novamente. Pessoas que, se ficar uma semana sem vir para a igreja, dá ruim, dá B.O. Volta a fazer besteira, faz besteira pior do que vai se encontrar no mundo. É uma loucura o que nós vemos. E às vezes se vê pessoas que vão para a igreja, tem igreja que tem culto todos os dias, e às vezes a pessoa olha, caramba, uma pessoa ali é muito santa, está muito cheia de Deus, vai culto todos os dias, não. Ela vai todo dia porque ela ficar um dia sem ela se desvia. Até um terror no coração dela, que ela tem que fazer mais, ela tem que fazer mais, ela tem que fazer mais. Quem entendeu? A causa e efeito. O que nós fazemos é gratidão pelo que Ele fez por nós. Nós não estamos tentando comprar a nossa salvação, nós não estamos querendo comprar a nossa passagem. Ela já foi paga, ela já foi comprada, ela já foi garantida. E do outro lado, existem
pessoas em que têm a certeza da sua salvação em Cristo Jesus, mas que nunca tiveram um novo nascimento. E essas pessoas, a Bíblia diz pessoas mornas, como a igreja de Laodiceia. Pessoas que no exterior são bonitas, parecem de Deus, têm a presença de Deus, fazem até obras de Deus, mas no seu interior não tem Deus, está distante de Deus. As suas motivações não estão alinhadas com a palavra de Deus, não estão alinhadas com a vontade de Deus. Ela faz por N motivos, menos pela causa real, sincera do Evangelho. E essa pessoa é a pessoa que está no estágio mais perigoso. Porque o perdido, aquela pessoa que está imersa no pecado, ela tem um certo entendimento de que ela está numa vida errada. E que ela precisa de algo. Às vezes ela não tem força para dar o passo, ela não tem força para chegar até Jesus, ela não tem força para abandonar esse pecado, porque ela é escrava do pecado. Mas aquela pessoa que se acha em Deus, se acha salvo em Deus, mas que não teve novo nascimento, essa não tem como se arrepender. Como se arrepender de algo que não entendeu? Se o Espírito Santo ainda não convenceu, e o Espírito Santo ele bate a porta, dia após dia, pedindo a oportunidade de trazer esse entendimento da salvação em Cristo Jesus. Não é à toa que a Bíblia nos chama o ser humano de ovelha. Tem gente que acha porque é a ovelha bonitinha, é a ovelha branquinha. Tem as ovelhas negras também são bonitas, mas reza a lenda que deu trabalho, né? Preconceito, né? As brancas também dão muito trabalho também. Tem as malhadinhas mestiças, essas também acho que são as mais injustiçadas, porque ninguém fala das mestiças, das malhadas. Todo mundo fala das pretinhas e das branquinhas. As malhadas ninguém quer. Aí a pessoa, é tão bonitinho o cordeirinho, a ovelha, por isso que Deus nos chama de ovelhas. Não. Sabe por que Deus nos chama de ovelha? Porque no reino animal, de todos os animais que existem no mundo, o animal mais burro, ou melhor, o menos inteligente é a ovelha. Só para você ter uma ideia, uma ovelha é capaz de morrer, literalmente morrer de sede, a 1 metro de um poço de água, de um bebedouro de água. Se não tiver alguém que pega, ó, a água está aqui, ó, infeliz. Tem um chico que está assim também, né? E se não botar o prato assim na mão, assim, e enfiar a beira na boca, não mais fome, né? Não é verdade? E essa ovelha não é assim. Se tiver uma ribanceira na porta ali, e tiver uma filha de ovelhas aqui, ovelha é demais, tá? Aí a primeira, se passar pela porta, cair e morrer. A segunda vai cair e vai morrer. E todos vão cair e morrer. Porque as ovelhas são assim. Elas não têm discernimento. Elas precisam de um pastor para guiá-las, para levá-las e conduzi-las até as águas. Elas precisam, senão elas morrem de sede, elas morrem de fome. João capítulo 7 diz assim: se alguém tem sede, venha e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Filhinhos, eu vos escrevi para que sabeis que tens a vida eterna. Essa é uma promessa. A salvação é uma promessa. Mas nós temos que crer. Para fechar, existe uma ilustração em que, na noite de Páscoa, lá no Egito, havia 2 israelitas, 2 hebreus, e que ouviram as instruções de Moisés, e que Moisés dizia: ó, vocês vão pegar o cordeiro, vocês vão matar o cordeiro, vão pegar o sangue, vão passar nos umbrais da porta, vão matar o cordeiro, à noite ninguém vai sair de casa, e essa noite o anjo da morte vai visitar o Egito. E todo primogênito vai morrer, mas quem cumprir estará salvo.
Imagina o dia daqueles homens, esses dois hebreus, ali no almoço, ali conversando, e o primeiro vira para o segundo e diz: caramba, hoje vai ser um dia maravilhoso, eu sinto que estamos próximos a ser libertos, Deus vai nos tirar desse cativeiro, dessa opressão de Faraó, Deus vai nos libertar e tenho certeza que nós vamos cumprir o que Moisés falou, vamos matar o cordeiro e o anjo da morte não vai entrar em nossas casas, nós vamos estar cuidados, vamos estar selados, nada vai nos alcançar, nem o mal, a morte não vai alcançar a nossa casa. E o segundo olhou para o primeiro com o olho regalado: caramba, tem que estar certo. Eu estou morrendo de medo, eu acho que eu vou morrer. Eu acho que não vai ter jeito para mim, não. Cara, eu fico muita besteira, eu fico muita coisa errada. Eu não sei se vai dar certo esse negócio, e se Moisés estiver errado, e se Moisés entendeu errado, e Deus não gostar do meu sacrifício lá. O que vai acontecer? E aqueles dois homens foram embora e passaram aquela tarde, um aflito e o outro com expectativa no coração, e chegaram à noite e fizeram tudo conforme Moisés ordenou. E aquela noite a Bíblia diz que o anjo da morte passou pelo Egito e matou milhares e milhares de pessoas, porque eram todos os primogênitos. E quando eu falo de primogênitos, as pessoas acham que as crianças morreram, os primogênitos pais e avós e bisavós também morreram, não foram só as crianças. Faraó morreu porque ele não era primogênito. E o anjo da morte passou pelo Egito. E passou também lá por Goze, onde estava o povo de Israel. E qual desses dois homens sobreviveram esta noite? Intacto. Os dois foram salvos. O que tinha muita fé e o que tinha pouca fé. Porque a Bíblia diz que a fé, a salvação é pela fé. A Bíblia diz que é pela uma fé grande, pela uma fé extraordinária, pela uma fé sobrenatural. Ela diz que é necessário que haja fé, que se haver algo mínimo de fé no seu coração para a salvação de Cristo Jesus já é o suficiente, porque todo aquele que crê, a Bíblia não fala aquele que pergunta, aquele que tem uma fé sobrenatural, aquele que tem uma fé inabalável, aquele que tem uma fé intransponível, mas é todo aquele que crê e for batizado será salvo. E muitas vezes, porque é uma fé pequena, você duvida da salvação de Cristo Jesus, duvida daquilo que Jesus fez pela sua vida. Não duvide, porque você deixa de desfrutar das promessas de Deus. Você deixa de desfrutar das bênçãos de Deus. Você deixa de desfrutar da obediência de Deus. É importante que hoje cada um de nós entenda que é necessário nascer de novo. O que é nascido de novo é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é livre, ele é. Ninguém pode controlar, ninguém pode domesticar o Espírito Santo. Ele sopra aonde ele quer, ele vai aonde ele quer. E todo aquele que crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Versículo 19. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais a estrela do que a luz, porque suas obras eram más. Mas porque todo aquele que fez o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que essas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E essa é a característica de quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo vem para a luz, sai das trevas, sai da vida anterior, sai da verdade anterior e vem para a luz. Ainda que a verdade, ainda que o estado, o presente ainda não seja ideal, ainda que olhe para a sua própria vida e veja coisas que não é ideal, ainda que olhe e veja coisas na sua família, na sua casa, que ainda não está ideal, mas ainda assim não abre mão de estar na luz, porque somos filhos da luz. E o filho da luz é da luz. Temos que acender o candeeiro. Temos que olhar. Temos que confrontar nosso coração. Será que realmente entregamos nossa vida a Jesus? Será que realmente
Tivemos esse novo nascimento? Ou será que estamos convencidos por um discurso bonito? Essa palavra é para todos, é para crentes e não crentes. Reflita sobre a tua vida, reflita sobre o novo nascimento, reflita se realmente você um dia entregou sua vida para Jesus. Se você está disposto, se você está disposto a realmente a viver esse novo nascimento. Vamos colocar de pé. A Bíblia nos ensina que com o coração nós cremos a respeito da salvação. E com nossos lábios nós confessamos. Tem pessoas que têm faltado confessar a salvação em Cristo Jesus. Tem pessoas que têm faltado confessar ao mundo o que Cristo fez na sua vida. Feche seus olhos.